a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E olha, eu vi hoje uma galera aí, uma manifestação demoniosana. Vamos começar a orar agora. Mas fazer o quê, né? O ambiente está pesado hoje, né, Johnny? Ambiente pesado, mas a gente com Deus, a gente consegue alugar a mesa, né? Ainda alugar na mesa. Não sou eu que escolhe quem fica na mesa. Não sou eu que escolhe, né? Você é flamenguista também? Ah, não, pô. Você é ali, ó. Nem vou falar em voz alta aqui. Aquele esqueminha. Acontece conexão, fica no conexão. Tá certo. Pessoal, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem. Como é que foi o café? O café foi bom? Barriga cheia? Encheu a barriga? Cafezinho bom, encheu a barriga. E essa pergunta já é pensando no que eu vou compartilhar hoje, na ideia que a gente vai trocar aqui hoje. O café, né? A gente estava alguns sábados atrás aqui, a gente estava aqui na igreja e a gente veio aqui no sábado para estudar e tal. E aí alguns dos assuntos, né? Entre os assuntos que a gente falou foi justamente o porquê fazemos as coisas que fazemos ou o porquê fazemos como fazemos. E uma dessas coisas é o café, que, para quem não sabe, a nossa mesa, o nosso café, é a nossa ceia, é o nosso partir do pão, comunhão, é onde a gente está na mesa juntos com os nossos irmãos. E, segundo Jesus, estando na mesa, repartindo o pão, nós deveríamos lembrar da sua morte. Nós deveríamos lembrar daquilo que ele fez por nós. E justamente na mesa a gente tem uma ideia muito boa sobre isso, porque na mesa a gente consegue enxergar os nossos irmãos e a gente consegue lembrar da graça e do perdão de Cristo, porque os nossos irmãos estão ali graças ao que Cristo fez por nós. Então, nessa interação, nessa comunhão, a gente se lembra, né, desse sacrifício de Cristo, do que ele fez por nós. E todas as vezes que fizermos aquilo, todas as vezes que estivermos na mesa, a gente deveria nos lembrar do que Cristo fez por nós. Deveríamos estar não só enchendo a nossa barriga, mas compartilhando, né, o partir do pão esse que era Cristo, o repartir de Cristo, nos repartir entre os nossos irmãos. E esse é o sentimento da mesa, esse é o sentimento da ceia. E a gente sabe também que Jesus ele dá uma extrapolada no conceito de mesa. Mesa não é só a comida onde tem ali o móvel com o negócio em cima, mas mesa sempre extrapola no sentido de comunhão. A gente viu isso até na série do Nazareno. A gente viu que a mesa é o lugar onde o pai escolhe quem ele chama de filho e ele coloca nessa comunhão, nesse repartir de todo mundo. E aí, um pouquinho mais para frente ainda, se a gente dá um outro passo, a gente vê Paulo já lá em 2 Coríntios, que ele já dá um outro passo e fala o seguinte: cara, Jesus ensinou, aí ele lembra sobre o que Jesus tinha ensinado, sobre repartir o pão, que não é só comer, mas é lembrar do que está acontecendo, e ele dá um passo ainda mais, aí ele fala o seguinte: agora, a partir disso, sabendo
que a mesa é o compartilhar, é o dividir, é estarmos uns pelos outros, Cristo no meio, todo mundo de volta. Analise, pois, o homem a si mesmo. Aí ele dá um passinho a mais. Agora, ao estarmos nessa mesa, e aí a gente extrapola um pouco esse conceito de mesa para comunhão, ao estarmos nessa comunhão, nesse corpo, analise a si mesmo e saiba analisar a si mesmo para saber se você discerne de fato esse corpo, se você é digno de participar, ou seja, se você discerne esse corpo, se você conhece realmente o porquê estão fazendo cada coisa. Eu tenho a minha dúvida se a gente realmente na mesa ali fora, se a gente realmente enche a nossa barriga, está comendo, ou se a gente realmente está discernindo um corpo, aproveitando a oportunidade da mesa. E eu, mais uma vez, como o próprio Paulo falou, né, ele vai extrapolando um pouco, e eu acho que eu tenho a minha dúvida se na nossa comunhão nós realmente conseguirmos fazer essa autoanálise todos os dias, de analisar a si mesmo e saber se estamos conforme deveríamos estar, ou se pelo menos estamos melhorando conforme deveríamos melhorar. E a partir disso, eu acredito que a nossa grande questão, nós de repente, todos nós chegamos nessa questão de, ok, vou analisar, de repente você faça isso, mas eu me analiso, eu olho para mim, e aí? E a partir daí? A partir da hora que eu analiso a minha vida, analiso a mim mesmo, como eu sei se está bom ou se está ruim? Né? A gente vê um acontecimento lá na televisão X. Eu acho que aquilo é ruim, não pode ter acontecido. Já uma outra pessoa que também é cristão, também vai na igreja, também lê o mesmo livro e pá, ele fala assim, não, tem que fazer isso mesmo. Por quê? Porque o nosso senso de arbítrio, o nosso senso de escolha e juízo, ele está esculachado, acabou há muito tempo. O nosso senso de escolha e juízo sobre o que é certo, errado, bem, mal, papá, isso foi embora lá no Éden, a partir de quando o pecado entrou, e a partir de quando o pecado entrou até hoje a gente é fruto disso, geração após geração, fruto de pecado, e a gente não tem mais, e não existe ninguém no mundo que tem realmente um senso puro, limpo e genuíno sobre a decisão sobre aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Por isso que a gente fala que o nosso arbítrio não pode ser livre. Por quê? Porque se a gente tivesse um livre-arbítrio, a gente escolheria ir para o inferno. A gente escolheria pecar, a gente escolheria o mal. Por isso o nosso arbítrio é ruim. A gente não sabe mais arbitrariar entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Logo, se eu analiso a mim mesmo, analise, pois, você a si mesmo, de régua que a gente está usando para saber se essa análise é boa ou ruim. Analiso, aí eu olho, isso aqui sou eu. E agora, comparo com o quê? Para mim tá bom, para mim tá top. Estou indo na igreja, estou indo para... Mas de repente para o outro tá olhando a sua vida e falando, velho, você tem que mudar a coisa para ficar ruim, tem que melhorar bastante. Você tá muito distante do que tem que ser. Porque a régua de um é diferente da régua do outro e a gente perde a noção de arbítrio. E eu acho que essa é uma grande questão nossa, de todo mundo. Porque nós não sabemos de verdade, de fato, se existe algo realmente bom em nós. Se existe algo que a gente faz que realmente seja bom, ou seja ruim. E a gente perde de vista aquilo que é mais importante. E, como a gente sempre fala aqui na capela, a gente conversa sobre todos os tipos de assunto. Como irmãos, como família, como igreja, a gente conversa sobre tudo. Passamos sobre todos os assuntos e não seria diferente para falarmos sobre isso. Nem toda conversa é uma conversa doce, nem toda conversa é uma conversa macia, mas são todas necessárias. E uma dessas é justamente essa, porque a gente está sabendo ter uma régua para analisar a mim mesmo durante a nossa mesa, porque eu acredito que a gente não está ali para encher a nossa barriga, mas a gente está ali para compartilhar um pouco e estar em comunhão com nossos irmãos. A gente sabe analisar essa parada? A gente sabe analisar a nós mesmos e a gente tem uma régua de saber para onde eu devo ir mudando, ir melhorando, ir me aperfeiçoando. E eu tenho para mim, tenho comigo que existe uma chance grande de que não, de que a gente é bem ruim em análise e principalmente em decisão, em comparação, porque a régua extrapolou, a régua acabou. E o papo de hoje é justamente isso. Eu queria trazer essa régua, ou pelo menos algumas coisas que deveriam estar na nossa régua, pontos que deveriam estar para comparação. E nada melhor do que
o dono de tudo, o dono da régua, que é Jesus. E eu queria ler com vocês as cartas de Jesus. Está escrito onde? Que está em Apocalipse. As cartas de Jesus, né? A gente costuma dizer que Jesus nunca escreveu nada, mas escreveu, né? Na verdade, pelas outras mãos, mas ele ditou. E as cartas de Jesus às igrejas, que está em Apocalipse 2. E se você quiser abrir, se você por acaso não tiver uma Bíblia, de repente você não tenha, mas tem algumas no meio, nas mesinhas, pode ficar à vontade, você está em casa, a casa é sua. E a gente vai seguir aí, se você não tiver também, sem problema, eu vou acabar eventualmente falando e a gente vai seguir, não tem problema, caso você não esteja habituado muito também com o livro, é lá no final, o último capítulo, e a gente vai ler o último livro, né? E a gente vai ler o capítulo 2 desse livro, que é essas cartas. Jesus escreve umas cartas, Jesus ele... né, aqui em alguns outros nomes em determinados momentos, mas a gente vê um pouquinho antes do capítulo 1 que ele diz eu, aquele que morreu e vive para sempre e tal, que é Jesus, e ele chama João está numa ilha, uma ilha de Patmos, uma ilha isolada de todo mundo, não muito bem isolada de todo mundo, mas era uma ilha de presos políticos, um negócio assim, isolado da sociedade, e ele estava lá, não tinha como fazer, não tinha como atravessar de volta, e tudo que ele tinha para fazer é ficar lá, gastando. E nesse momento Jesus chama João através de uma visão e ele fala o seguinte: eu andei por algumas igrejas, eu andei pelas igrejas, eu analisei, eu olhei a galera e eu percebi algumas coisas e eu quero que você escreva algumas cartas para essas igrejas, porque eu tenho algumas coisas para falar para essa galera. E aí ele então começa, né? E eu quero falar sobre essas cartas, sobre 8 cartas. E agora a gente vai chegar lá, mas é um pouco complexo, mas a gente vai falar sobre 8 cartas que Jesus escreve e ele coloca essa régua para fora. Ele fala assim, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, eu odeio isso, eu amo isso, e a gente vai passar por isso hoje para que a gente consiga colocar isso na nossa régua. Porque agora, ao analisarmos a nós mesmos, a gente vai ter alguma coisa, pelo menos para ter um norte, pelo menos próximo, para que a gente consiga, pelo menos, saber uma direção para onde andar, né? E aí, então, Jesus ele fala para João, escreve, então, para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, Ele fala o seguinte, aí no versículo 2, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, falando para a igreja, conheço sua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste eles mentirosos. Você sofre, tem paciência, você trabalha, você não se cansa, uma coisa muito boa. E a gente começa a ver que a igreja de Éfeso é uma igreja baseada e fundamentada no ensino, nas escrituras, no conhecimento, sabem demais, eles sabem muito do que estão falando, estudam e se aprofundam em estudar, eles conhecem a ponto de que quando chegam falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, e aqui está dizendo que vocês sabem reconhecer os falsos apóstolos, aqueles que dizem ser e não são, de tão conhecedores que vocês são brabos nessa parada, mas eu tenho uma parada contra vocês, que é o versículo 4, mas eu tenho para ti que vocês esqueceram o primeiro amor. Tenho contra vocês. Isso começa a ficar sério. Vocês sabem demais sobre a Escritura, sabem mais sobre o livro, sabem demais sobre tudo que Jesus falou, que os apóstolos deixaram no Antigo Testamento, as cartas novas, tudo. Vocês sabem demais. Mas nada disso está adiantando nada, porque vocês não conseguem transformar o seu conhecimento em ação, em amor, em compaixão, em piedade, porque no final das contas tudo deveria ser convergido na comunidade. Deveria ser convergido nos irmãos, convergido nas pessoas. É a ortodoxia que nunca se vira ortopraxia. O conhecimento que nunca vira prática. Eu sei tudo que tem que ser feito, mas eu não sei fazer. Eu não faço. Eu ensino tudo que Jesus, eu sei de tudo. Eu sei que Jesus fala, tem que fazer isso, tem que dar vida pelo seu irmão. E eu fecho a Bíblia, deixo o ensino pelo ensino, o conhecimento pelo conhecimento. O culto de Éfeso transforma de ser um culto a Deus, um culto a Cristo, e começa a ser um culto ao conhecimento. É um culto ao livro. É a galera que tem a Bíblia como seu Deus e não o próprio Cristo e esse ressuscitado. O Cristo, ele fica em segundo plano depois do próprio conhecimento. Se aprofundaram tanto em conhecer
que esqueceram o primeiro amor. Vejo que vocês trabalham muito. Versículo 3, né? Sofre, vocês trabalham, vocês não se cansam, vocês conhecem demais. Mas tenham contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Porque não adianta nada todo o conhecimento, tudo que vocês sabem, tudo que vocês carregam, se isso não se transforma em amor. Se isso não se transforma em mão estendida, em compaixão, em piedade. E isso é muito claro na vida de Cristo, né? Então a primeira característica que a gente começa a colocar nessa nossa régua é justamente esse conselho de Cristo à igreja de Éfeso. Vocês sabem pra caramba, ok, isso é bom, mas não está adiantando de nada, porque nada disso vira comunidade. Nada disso vira amor. Vocês esqueceram do amor. Vocês adoram agora o livro. Vocês têm a Bíblia, parafraseando, ainda na época não tinha o livro e tal, compilado assim, igual a gente conhece, mas trazendo, né? Vocês têm o livro como o seu Deus e não o próprio Cristo ressuscitado. E aí ele fala o seguinte, escreve mais uma carta para uma outra igreja. Essa outra igreja, no versículo 8, é a igreja de Esmirna. E ele fala aí no versículo 9, conheço as suas obras, tribulação, pobreza, mas entre parênteses, mas tu é rico. Vocês são pobres, mas eu vejo vocês como rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Aqueles que são os líderes, os pastores, os bispos, os apóstolos, os que falam que são e não são. Vocês estão entre eles. Vocês estão entre a sinagoga de Satanás, segundo ele escreve. Estão entre a sinagoga de Satanás. Vocês estão entre crentes ou cristãos ou quer que seja religiosos que se dizem ser cristãos, se dizem ser judeus, no caso, se dizem ser religiosos, mas eles são uma sinagoga de Satanás. Você está cercado de sinagogas, igrejas e de pessoas que se dizem ser espirituais, se dizem ser de eternidade, se dizem ser de Deus, mas eles são nada mais do que a própria sinagoga de Satanás. Não sabem o que estão fazendo, mas vocês, é a igreja de Esmirna, ele fala um pouco para frente, resistam. E aí a gente pega também um ponto muito importante quando a gente vê que o conselho de Jesus para as igrejas, se a gente vai ver isso passando pelas cartas, todos eles são mais ou menos assim, resista, não desista, tenha força. E é muito doido, porque esse é um tipo de mentalidade que a gente deveria ter na nossa régua, que é do tipo assim, se por acaso eu tô pregando, eu tô ouvindo, eu tô vivendo um negócio de tudo que você quiser, você vai ter, de que Deus vai te colocar em lugares mais altos, de que sua vida vai ser uma vida de dominar, de estar por cima, de arregaçar, de repente você não precisa de resistir. Para ninguém que está na Bíblia, e principalmente nessas igrejas, ninguém ali tinha uma vida, pelo menos o elogio nunca era, vocês arregaçam, vocês dominam, vocês estão em cima de todo mundo. A nuance ali, o viés é sempre o seguinte, resista. Por que tem que resistir? Porque está ruim, porque está muito ruim, porque tem perseguição, porque está complicado, está pesado, então resistam. Aí o Jesus continua falando para a igreja de Esmirna no versículo 10, aí você fala, agora vai ficar bom. Aí ele fala o seguinte, vai piorar, não desista, resista. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para que seja tentado, terei uma tribulação de 10 dias, mas resista. Não era tipo assim, mas eu vou te colocar nos melhores lugares e vocês vão passar por cima. Não tem nada de sabor doce nesse conselho. É o seguinte, tá ruim, vai ficar pior, vocês vão ser presos, vai ficar muito pior do que tá, mas resistam. Eu acho que isso é um bom pensamento para a gente ter na nossa régua, para a gente saber, analisamos a nós mesmos e a gente vê, tá doce demais, né? A gente está indo para Disney, porque se estiver indo para Disney não tem resistência nenhuma, você só deixa rolar. Então, de repente, não é isso que, de repente, deveríamos ser como cristãos, né? A gente percebe que a preocupação de Jesus aqui é resista, tenha força, não desiste não. Por quê? Porque está muito ruim, porque está pesado, porque é difícil, porque ser cristão é ficar contrário, é ficar na contramão, é empurrar pedra, é fazer força, é fazer mais força, é remar mais forte. Eu lembro que o Pedro trouxe isso uma vez, né? Ser cristão é fazer mais força, remar mais forte e receber a merda de todo mundo. Você lembra? Ele sempre falava isso o tempo inteiro. Isso é a realidade. Ser cristão é pesadaço. Ser cristão é morrer sem cabeça. Ser cristão é ser crucificado. Ser como Cristo é morrer como Cristo. E aí ele continua, terceira carta, agora para a igreja de Pérgamo.
versículo 12, né, que ele fala que é para a igreja de Pérgamo. E no 13 ele fala, conheço as suas obras, sei que habitas aonde está o trono de Satanás, mas vocês retêm o meu nome, vocês não negam a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nesse momento existe uma certa até crítica política, né? O trono de Satanás ali era o Roma e todo esse governo caindo por todo mundo, e vocês resistem, mesmo Roma chegando com a parada, chegando, tentando mudar, vocês resistem, isso é muito bom. Esse Antipas não é bíblico, mas diz a tradição que ele foi morto, colocado dentro de um touro de bronze, o touro foi aquecido e ele derreteu ali dentro. Resista. Vai ser preso, vai ser queimado, vai ser derretido dentro do touro, mas Deus não tirou de lá, Deus não nem sempre tirar de lá, mas resista, né? E aí ele, maneiro, muito bom, a igreja de Pérgamo resiste, a igreja de Pérgamo está contra o governo, a igreja de Pérgamo está contra a galera que eles acreditam estar no poder, e agora Jesus fala o seguinte, mas tem algumas coisas contra vocês, versículo 14, vocês seguem a doutrina, muitos de vocês seguem a doutrina de Balaão que ensinava Balaque, era o rei de Moabe, lá de Número, lá para trás, Balaão que usava a sua, por algum motivo, talento paranormal, não sei porquê, mas funcionava, não consigo explicar isso, mas ele previa, ele falava o que ia acontecer, o futuro, e o que ele falava acontecia. O cara tinha alguma coisa diferente, mas o que ele fazia? O problema era profetizar? Não, o problema é que ele era um comerciante da fé. Ele começou a cobrar, ele começou a usurpar a fé das pessoas para ganhar dinheiro. Quando ele fala aqui sobre Balaão já estava morto, mas Balaão virou uma ideologia. Ele fala que entre vós tem pessoas negociando a fé. Entre vós tem galera pedindo grana para conseguir alcançar alguma coisa no céu. Tem gente vendendo posição no céu. Entre vocês tem a galera que está enriquecendo com a fé, usurpando pessoas. Tem gente que está pedindo dinheiro para profetizar. Está pedindo dinheiro para ver se você alcança uma posição acima, de mais destaque. No céu vai ter um castelo maior, sei lá, e coisa toda. E isso se der o dinheiro, né? Se você der a sua cota, você vai ter uma posição diferente aí, né? Nesse embolo de meleca que estava acontecendo. Porque comercializar a fé é uma parada que não existe. Segundo Cristo, vocês fazem muita parada maneira, mas não vai rolar, porque vocês estão usurpando da fé das pessoas que eu conheço. Contra vocês, versículo 16, eu batalharei com uma espada da minha boca. Não sei se você sabe, mas a espada, né? Contra vocês o bicho vai pegar, porque vocês usurpam da fé das pessoas, vocês amam dinheiro. Vocês são avarentos, vocês amam dinheiro mais do que vocês amam seus irmãos. Seus irmãos que morram de fome, mas vocês nunca vão fazer algo bom se não tiver alguma coisa em troca. Pessoas que negociam a fé, pessoas que comercializam essa parada. Isso eu tenho contra vocês. E ele fala no finalzinho do versículo 15, na verdade. Aqui, ó, ele fala no finalzinho, tenho também contra vocês, doutrina dos nicolaítas, é um outro tipo de ideologia, mas segue a mesma ideia. E esse eu odeio. E a gente vê Jesus falando que odeia. Doideira, porque algumas coisas até, não, vamos corrigir, essa aqui Deus odeia. Contra esses eu vou com a minha espada. Negociar a fé, cobrar e enriquecer, usurpando a fé dos filhos de Deus, é uma parada que Deus odeia. Odeia. Coloca isso na régua de vocês, na régua da comparação, da avalia-se mesmo. Coloca lá essas características para que você sempre se lembre de ir lá e consultar todas as vezes que você analisar a si mesmo, ou analisar uma comunidade que você quer participar, ou analisar um grupo que você vai fazer parte. Coloque isso na régua de vocês. Isso é muito importante. Coloque isso na régua de vocês. Deus odeia. E aí ele continua. Quarta carta. Escreve mais uma carta aí, João. Aí ele fala, beleza. A igreja de Tiatira, que é o versículo 18, começa a falar dela. Ele fala no versículo 19, eu conheço as suas obras, a sua paciência. Suas obras as tuas obras são mais do que as primeiras. Você tem melhorado. Você tem melhorado em obras, né? Tem feito obra pra caramba. Mas entre vocês deixam Jezabel profetizar e ensinar.
Né? Jezabel também, a alusão a Jezabel do Velho Testamento, que era uma ideologia sobre prostituição. E a gente precisa de falar sobre isso. É algo que Deus abomina. Dentro de vocês tem prostituição. A ideia dessa profetisa que estava ali na igreja de Tiatira, ela chegava ao ponto, porque era muito próximo até da ideologia dos gregos, né? Os deuses gregos, que as mulheres tinham algumas posições diferentes espiritualmente e por algum motivo elas tinham relações sexuais com as pessoas e as pessoas chegavam mais próximas de Deus. Se tiver relação comigo, você vai chegar mais próximo de Deus, Deus vai te revelar uma coisa maior. E essas mulheres que ensinavam isso escolhiam quem ia chegar mais próximo de Deus, um tanto quanto oportuno, né? Você pode chegar mais perto de Deus, você não. E é tipo assim, e esse culto ao que é sexual, esse culto ao que se tornou aquela igreja um centro de prostituição, fornicação e toda essa parte que tem a ver com avareza, com luxúria, isso é o que estava sendo ensinado em Tiatira. Aí ele fala no versículo 23, eu destruirei com morte os seus filhos. Doideira, Deus odeia essa parada. Deus odeia essa parada. Não tem como relativizar, não tem como dizer que não, mas não. Deus odeia essa parada. Deus odeia. Então coloque isso na régua de vocês. E aí ele continua, e a próxima igreja é a igreja de Sardes. Escreve mais uma carta aí. Para a galera de Sardes, conheço as tuas obras, versículo 1 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, você tem nome de vivo, mas está morto. Você é só fachada, parece que está vivo. Você é a mega church, você é aquela que faz a festa, o culto performático, e fumaça, e maluco voando, e troço parecendo, e brilhando, e telão, e parece pra caramba que está vivo, mas eu sei que você está morto. Você parece vivo, mas está morto. E aí a gente sai das denominações e entra pra gente. Gente que ora, é o maluco que lê, é o cara que posta no monte, é o cara que vem na igreja, é o maluco que faz coisa pra caramba. Você parece pra caramba que está vivo. Você lê a Bíblia, você ora, você faz um monte de coisa. Parece vivo pra caramba, mas para a igreja de Sardes eu conheço as suas obras. Você parece que está vivo, mas eu tô ligado no que você faz quando ninguém vê. Eu sei o que realmente vocês são por dentro. Vocês têm uma aparência de vivo, mas vocês estão mortos. Mortos, como Jesus mesmo disse, têm aparência de piedade. Vocês parecem piedade, parecem que têm amor, mas por dentro vocês estão mortos. Vocês estão mortos, aparência de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Essa é a igreja de Sardes. Ele fala o seguinte, arrependa-se. Porque, no versículo 3 do capítulo 3, arrependa-se, porque sobre vocês eu vou vir como se fosse um ladrão. Eu vou ir e vocês não vão nem ver. Vai tomar dormindo, vai perceber nada. Vai olhar para um lado e tomar do outro. Vou vir como ladrão. Para vocês que são performáticos, para vocês que adoram parecer alguma coisa e mostrar, imprimir alguma coisa para as pessoas lerem o que a gente sabe que você não tem por dentro, para vocês vão tomar de mim direto. Vocês não vão nem ver chegando. Vou chegar como se fosse um ladrão, né? Vou chegar como se não fosse nada, porque vocês fingem ser aquilo que não são. Isso é uma parada, na verdade, muito preocupante, porque é uma coisa que nós, como igreja, como pessoas, a gente jamais vai conseguir medir. Isso não é o que eu meço, porque eu só consigo saber aquilo que você me mostra. Então, para mim, você tá top, você não erra nunca, você ora pra caramba, você faz tudo, mas para esses fica cuidado. Fica esse cuidado aí. Para vocês, segundo Jesus escreveu, vocês que se mostram uma coisa que não são, eu virei sobre vocês como um ladrão. E aí no versículo 7 do capítulo 3, ele vai para a sexta igreja e escreve uma sexta carta. E ele fala, escreve para a igreja agora de Filadélfia. E aí é muito doido essa igreja. Porque ele fala o seguinte, conheça suas obras. E à frente de você, versículo 8, eu coloco uma porta aberta. Uma porta que quando eu abro ninguém fecha. E vocês, mesmo sendo fracos, vocês tendo pouca força, vocês sendo pequenos, fracos, vocês não têm muita potência, não têm influência. Contrário, né, da igreja lá de Pérgamo, vocês não têm riqueza, vocês não têm forças, não têm influência, não têm influência política, influência governo, sociedade, nada. Vocês são fracos.
Mas ainda assim, mesmo com todas as dificuldades que vocês têm, no final do versículo 8, vocês guardam a minha palavra, vocês não negam o meu nome. Eu farei aqueles que estão ao redor de vocês, que é a sinagoga de Satanás, as igrejas que se dizem igrejas, mas não são igrejas. Eu farei que todos eles se prostrem aos meus pés. Saibam, para a igreja de Filadélfia, saiba que eu te amo. Versículo 9. E ponto. A igreja de Filadélfia não tem nada contra. Igreja de Filadélfia, Filadélfia vem de filéu, que é o amor fraternal. Igreja do amor fraternal. É uma igreja que vivia a fraternidade, o amor comum de forma, pelo jeito, plena. Cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros. Uma igreja de misericórdia, uma igreja de piedade, uma igreja de amor. Contra vocês eu não tenho nada. Jesus falou, olha que doideira. Nada. Eu amo essa igreja. Doideira. Né? Sem poder, sem influência, sem dominar sobre todo mundo, sem influência nenhuma política, não precisa de bancada evangélica, não precisa de um governador, um presidente, um prefeito, não precisa de um líder, de alguém influente. Vocês não têm nada, mas essa igreja eu amo, porque mesmo sem nada, sem influência nenhuma, vocês resistem. E a gente volta de novo. Deus ama aquele que resiste o sistema. Mais uma vez, ser cristão é ser muito contrário. Por isso que não pode ser macio, não pode ser um morango e a gente achar que está o cristão na moral. Então coloquem isso na régua de vocês, ao analisar-se a si mesmo, coloque isso na régua de vocês. Resista. A vida do cristão é uma vida resistindo, é uma vida lutando contra, é o tempo inteiro. O diabo, que é o seu adversário, segundo a palavra diz, ele está ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A parada sobre cair, sobre pecado, sobre o diabo, não é um negócio que, caramba, se um dia não, está ao seu derredor, como um leão, feroz, gritando, rugindo, esperando e buscando a quem possa tragar. A parada é muito séria. Quando a gente fala sobre reino de Deus, quando a gente fala sobre ser cristão, sobre ser espiritual, isso é muito sério. Não é um negócio que é um leão que está rugindo muito perto, esperando a quem possa tragar. A igreja de Filadélfia, ela parece ser uma igreja fraca, sem influência, com poucas pessoas, mas é uma igreja que resiste. Resiste. É uma boa característica. E aí a última carta é para a igreja de Laodiceia. Escreve agora uma carta para a igreja de Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3. Escreve aí para a igreja de Laodiceia. Essa igreja, contrário de Filadélfia, não tem nada de bom, só tem de ruim. É o contrário. E ele fala no 15. Conheço as suas obras, vocês não são frios nem são quentes. Porque vocês são mornos, eu vou vomitar-te da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. É aquele meme de chegar na menina. Chega na menina, no máximo que ela pode dizer é falar não. E ela fez assim, fica comigo, ela, pode crer? No máximo que ela pode dizer é falar não. E ela fala assim, vontade de vomitar quando eu te olho. É tipo assim, blau, lá no final. É exatamente, vou orar porque Deus, eu sou a igreja. E Deus fala assim, vontade de vomitar você da minha boca. Você me dá nojo. Morno, não é nenhum nem outro. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. É uma igreja que era rica por fabricar tecidos e por fabricar colírio. Olha que maneiro. A Laodiceia fabricava colírios, fabricava tecido. Provavelmente eram as melhores pessoas vestidas. Eram ricos, provavelmente eram os mais bem apresentados, vestiam muito bem, eram muito bonitos, fabricavam colírios. Eu não sei como é que funciona, mas devia ser uma cidade que as pessoas deviam ter uma condição melhor de visão. Sabe o que Deus fala para essa igreja no versículo 17? Vocês são pobres, cegos e nus. Os melhores que vestem melhor, os que fabricam colírio e a igreja mais rica. Vocês, para mim, mesmo sendo os melhores vestidos, os que melhores enxergam, que têm mais dinheiro, para mim vocês são pobres, cego e nu. Porque nada disso que você tem serve para nada. A minha vontade é de vomitar vocês da minha boca. Gente morna, gente indigesta, que dá vontade de vomitar, sabe? É porque é aquela galera que causa o caos pelo caos. É gente que se torna a própria mentira, lá como a igreja de Éfeso. Gente que até sabia alguma coisa do livro, sabia de Bíblia, sabia de conhecimento, sabia de tudo, era grande, tinha posição, tinha estudo, mas isso não convergia em comunidade, trazia questionamentos que não tinham viés de solução, era questionamento pelo caos. Caos pelo caos.
pessoas que realmente separam, dividem o corpo, dividem as pessoas, sabe? São pessoas que se tornam eles mesmos a própria mentira. Não que eles pregavam mentira, porque era também uma igreja que conhecia também muito as Escrituras, mas por conhecer e não viver e não converger em comunidade, eles não pregavam a mentira, mas eles eram a própria mentira. E por serem a própria mentira, segundo a Bíblia, o pai da mentira é o diabo, se tornam logo filhos do diabo. Filhos do diabo com a Bíblia na mão, mas filhos do diabo. Isso é uma parada muito séria, porque posição nenhuma, limite nenhum, muito em cima, eu tô grandão, nada. Para Deus, pobre, cego e nu. Nada que você tem, nada que você carrega, nada que você tem influência, nada disso importa. Para mim, você não serve de nada. Eu tenho a vontade de vomitar vocês na minha boca. Coloquem isso na régua de vocês também. Coloquem isso na régua de vocês. E a gente vai seguindo e a gente começa a ter, obviamente, a esse ponto da conversa, a gente tem algumas, até igrejas na nossa cabeça, denominações, placas. E ok, faça isso, realmente faça, é muito bom. Analise as comunidades que você quer participar. Olha, analisa, compara e vê se está parecendo com quem. Mas eu quero trazer hoje um pensamento um pouco diferente, né? A ideia inicial é analisarmos a nós mesmos. Então, a ideia é extrapolar um pouco esse limite mesmo de análise para não ser os locais, as igrejas, as denominações, mas analisarmos nós mesmos como sendo nós a igreja, que tipo de características temos, e analisando a nós mesmos e colocando nessa régua daquilo que o próprio Jesus falou, do que ele odeia, do que ele ama e daquilo que é bom, daquilo que é ruim, analise a nós mesmos e a gente consegue começar a comparar que tipo de característica eu tenho, pareço mais com quem? Pareço mais com Laodiceia? Pareço mais com Tiatira? Pareço mais com que tipo de característica eu carrego? Porque, como eu disse, o nosso arbítrio está manchado. A gente sabe mais escolher entre o que é certo, o que é errado, bom e mal. Então, pelo menos, de repente, nessa varredura que Jesus fez nas igrejas, a gente consiga ter algo para comparar após analisarmos a nós mesmos. E a gente chega no último ponto muito importante. Essas foram 7 cartas. E aí, continuando, a gente vê que depois disso, capítulo 4, versículo 1, veio uma voz e fala o seguinte para João: João, vem aqui para cima, né? Em visão, ele sobe para um lugar que parecia um lugar sobrenatural. E no versículo 2, capítulo 4, ele fala: fui arrebatado, vi um trono e vi que tinha um assentado no trono. E daí ele descreve um pouco, e tinha bicho voando, e tinha galera de volta, e todo mundo cantando, e tinha coisa, e troço passando, e para lá. Era uma parada muito surreal do que ele estava vendo. E a gente chega num ponto interessante, que é no capítulo 5, que é quando, depois dessa visão inteira, ele percebe no versículo 1 que do lado desse que estava sentado no trono tinha um livro. E esse livro, que livro que é esse? Não é a Bíblia, não é as Escrituras, nem nada. É o livro do destino da humanidade, da ação, da graça de Cristo, de acordo com a sua soberania, sobre aqueles que ele, por sua soberania e vontade, escreve nesse livro. É um destino sobre a eternidade. É o destino de toda a criação. Tudo que é eterno, tudo que realmente importa. E aí, do lado tinha esse livro. E aí, no versículo 3, João... Ele ouve uma voz, né? As pessoas estão falando o seguinte: quem é digno de abrir o livro? E a resposta é: ninguém. Ninguém na terra, nem no céu e nem debaixo da terra. Ninguém poderia abrir o livro. E aí, nem de abrir e nem o quê? Nem de olhar para esse livro. Tudo que realmente tange eternidade, tudo que realmente importa, tudo que realmente Cristo valoriza, a gente não é digno nem de olhar. A gente não pode não só não tocar naquilo que é eterno, ou decidir o destino daquilo que é eterno. Quem dirá a igreja? Quem dirá um livro? Nenhum livro, nenhum doutor da lei, nenhuma das 7 igrejas, ninguém, nem mesmo Filadélfia. A igreja a qual o próprio Deus olhou e não achou nada contra, somente elogiou, mas ninguém, nenhuma entre eles, é capaz de decidir alguma coisa sobre a eternidade. Nada decide sobre a eternidade, nada decide sobre o além. Não tem livro, a Bíblia não decide, a igreja não decide, a religião não decide, nada decide. Legendário nenhum consegue decidir futuro, eternidade de ninguém. E aí João então começa a chorar.
versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado digno de tocar nessa eternidade, de falar sobre a gente, de colocar. Imagina-se, nem de olhar o livro. Imagina de decidir destino de alguém. Como é uma das coisas que a gente vê bastante, né? Se fizer, a sua posição no céu vai estar de tal forma. Se não fizer, o seu livro vai ser riscado, o livro da vida. Se você fizer isso, só não sei o quê. E a galera começou a tomar autoridade como se eles pudessem encostar no livro. Mas ninguém é digno nem de olhar para esse livro. Não é igreja nenhuma, não é religião nenhuma. E aí João começa a chorar. E ele chorei muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. E aí então no versículo 5 vem uma voz que fala para João: não chores. E essa voz, não chores, não é tadinho, João. Você não é um não chores de mãe, é um não chores de engole o choro. Engole o choro, mano, porque até hoje você não tem a maturidade suficiente para entender essa parada. Era um não chores do tipo, você andou com Cristo, você ensinou, eu te mostrei, e até hoje você estava esperando que a igreja fosse abrir o livro, alguma dessas igrejas que fosse encostar naquilo que é eterno. Não choras e engole o choro. A sua esperança é um convite à maturidade, João estava de repente analisando a ele mesmo, de repente analisando as igrejas, falando: caramba, a gente tem que mudar muito, porque ele estava chorando, ninguém era digno. E aí Jesus responde: ninguém é digno mesmo não, e nunca vai ser, nem de olhar. E aí ele continua falando: somente um que é achado digno de abrir o livro, que é o leão da tribo de Judá. E somente o leão, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro, desatar os selos. E aí quando João vai olhar para o leão, ele vê, é um cordeiro, e aí é Cristo. Cristo é o único capaz de encostar naquilo que é eterno, de decidir sobre a eternidade de toda a criação. E somente Cristo pode fazer isso tudo, e mais ninguém, e mais nada. E aí a gente chega num último ponto para a nossa régua. Ao analisarmos a nós mesmos, temos várias características do que deveríamos ser, de como deveríamos fazer, o que deveríamos melhorar, como deveríamos ser transformados. Mas uma coisa precisa de ser entendida com muita clareza. Ao contemplarmos, quando João é levado ao céu e ele começa a contemplar isso tudo, e contemplar toda a criação, a glória de Deus, o trono e toda aquela revelação sobre que ninguém seria capaz, era uma parada muito de futuro, de fim de todas as coisas. E aí, de repente, após contemplar isso tudo, perceber que ninguém toca a eternidade, somente Cristo, ele é o único que realmente é digno de abrir o livro e tal, no entendimento de que somente Cristo pode fazer alguma coisa sobre a eternidade, aí a gente finaliza o versículo 14 do capítulo 5, que ele fala o seguinte, na parte 2 ainda: então, a partir de todo esse rolê, os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. No final de todas as coisas, os 24 anciãos representam toda a igreja de Cristo. As 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo, 24 anciãos simbolizam a totalidade e plenitude de toda a igreja de Cristo. Ao contemplarmos que somente Ele é capaz, digno de abrir o livro, de falar alguma coisa sobre a eternidade, toda a igreja na sua plenitude e totalidade se prostra, adora, se arrepende, ora, entende que não é pela minha mão, não é pela minha religião, não é pela minha Bíblia, é somente por Cristo, é todo mundo de volta de Cristo. Somente Cristo pode fazer alguma coisa sobre eternidade. E aí a gente chega na 8ª carta e última, que é a 8ª carta de Cristo. Que é a 8ª carta de Cristo, que é a carta que Paulo fala em 2 Coríntios também, que ele fala o seguinte: vocês são cartas vivas, escritas por mim para o mundo. Então a 8ª carta é uma carta não para as igrejas específicas, mas uma carta para o mundo. E nós é que somos essa carta. Quando nós somos lidos, nós somos uma mensagem de Deus para o mundo. E aí a gente vê, será que tipo de característica, ao analisar a mim mesmo, eu deveria ser transformado, ser mudado, para não ser a igreja que Cristo odeia? Porque ao ser lido, a minha vida a ser lida, não no domingo, mas de segunda a sábado, a minha vida ao ser lida, o que ela mostra? Será que ela mostra prostituição? Será que ela mostra avareza? Será que ela mostra amor ao dinheiro? Será que ela mostra pessoas que amam a Bíblia, mas não amam a Deus? Pessoas que esqueceram no primeiro amor? Que tipo de carta eu sou na minha vida, no meu dia a dia?
Porque essa carta é uma carta escrita e enviada por Deus para o mundo. E a gente percebe que no final de toda essa visão, ninguém, nem mesmo a igreja de Filadélfia, perfeita na comunidade, a igreja mais amor de todas, vivia uma comunidade como Cristo queria que fosse, perfeitos, mas ainda assim, ela também não é digna de fazer nada sobre a eternidade. Nós, sendo essas cartas, precisamos de entender que a nossa pregação, tudo isso que eu estou fazendo aqui hoje, tudo que faz todo domingo, isso aqui para a eternidade não serve de nada. Isso aqui é só para a gente amadurecer, para a gente se conectar, para a gente entender um pouco mais sobre o que deveríamos ser. Mas, de verdade, o que eu estou fazendo para a eternidade aqui é nada. Vocês são cartas escritas por Deus, mas somente Cristo é capaz de realmente fazer alguma coisa que muda para sempre. Então nós precisamos ser uma carta que, a gente tem a opção de ser 2 tipos de carta. Uma carta do Serasa, que é uma carta de bosta, mas é uma carta. E você vai ler ela e vai ver. Você está devendo pra caramba, né? Tudo que você está devendo, o seu nome. Ou você pode ser uma carta de quitação de dívida. A carta de Cristo parece ser uma carta de quitação de dívida. Paguei tudo. Foi perdoado. E para a eternidade, já que Cristo é o único que realmente pode fazer alguma coisa, a nossa vida deveria ser uma vida que aponta Cristo. Não uma vida que busca status, posição, ter voz e ter não sei o quê, e coisa e outra, mas que a gente resista. Porque a gente, principalmente aqui, a gente prega muito sobre graça. E graça é a única coisa que nos faz alcançar alguma coisa, é somente por Cristo, mais uma vez. Mas a graça, ela anula o mérito, mas ela não anula o esforço. O esforço é todo nosso. O mérito é todo de Cristo. O mérito é todo de Cristo, mas o esforço é todo nosso. A gente precisa de analisar a nós mesmos, comparar com uma régua que Cristo fala que ama ou que odeia. A gente precisa se esforçar em ser melhor. A gente tem que se esforçar em ser mais parecido com Cristo. O esforço é todo nosso, mas o mérito é todo de Cristo. A graça, ela não anula mérito nenhum, ela não anula esforço nenhum, ela só anula o mérito. E eu acho que essa 8ª carta é a carta que a gente deveria buscar ser. Como eu falei, nem toda conversa é uma conversa macia, mas todas as conversas são uma conversa importante. E é justamente nesse pensamento, sabe? Nós participamos da mesa todo domingo, a gente está no café, a gente está aqui. E a minha preocupação, a nossa preocupação, e se você não tem essa preocupação, eu quero que você tenha, então carregue essa preocupação com você, é saber se a gente está fazendo o que deve ser feito, da forma que deve ser feito. Comer por comer, como o Paulo disse, não adianta nada. A mesa não é lugar para você ir encher a barriga. A mesa é um lugar para você ir para compartilhar o que você tem. A mesa, que você quer comer, come em casa, Paulo falava. Então, que a gente analise a nossa vida, porque o esforço é todo nosso. Que a gente busque ser mais parecido com essa régua. Tenham isso como régua. Cristo, ele entrega uma régua para a gente comparar. Então, que Deus, ele tenha essa misericórdia de nós, no final das contas, Que a gente consiga contemplar de verdade a ponto de, como resultante disso, a gente se proste, a gente se humilha, a gente ora, a gente pede perdão, a gente se analisa e a gente se esforça para ser melhor. A graça, ela anula mérito, mas ela não anula esforço. A gente precisa, é necessário nascer de novo. É necessário ser transformado. Nem toda conversa é doce, mas todas as conversas são necessárias. Espero que no Conexão de vocês, que a gente tenha boas conversas nos Conexões, que a gente cresça enquanto família, enquanto irmãos, como pessoas também, como cristãos, e que a gente tente melhorar, E a gente vai se transformando de glória em glória até essa imagem. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolhe quando a gente ainda era pecador. O Senhor nos faz seus filhos e a gente te louva, te agradece, porque sabe, entende e compreende que é somente por Cristo, somente pela sua graça e pelo seu sacrifício, somente pelo Senhor que nós temos acesso a alguma coisa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente. Mesmo se de repente alguma coisa aqui não sai como a gente espera, mesmo se perseguição vem, mesmo se as coisas acontecem, a gente continua resistindo. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria,
necessária para que a gente resista a essa contramão que é ser cristão. Que a gente se esforce para ser mais parecido com o Senhor. Que a gente não esqueça o primeiro amor, que a gente não se envolva com aquilo que o Senhor odeia. Porque a gente sabe que eternidade é um papo de Cristo, Ele resolve, Ele que decide. Mas enquanto eu estiver aqui, que eu consiga ter força o suficiente para me esforçar, para me ser mais parecido com o Senhor. Para que, de repente, numa andada de Cristo sobre a igreja de hoje, sobre a capela, sobre a minha casa, que eu possa ter menos coisas a serem condenadas a cada dia. Que o Senhor consiga achar algo de bom em nós e que esse algo de bom seja a sua presença, o seu amor e o reflexo do Senhor vivendo em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente tenha humildade de se arrepender, que a gente tenha força de sermos melhores. Amém? Amém. Valeu. Até domingo que vem.